Glória a Deus. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, porque eu fui gerado nesse lugar. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Júnior. Gabriel, queria pedir para você colocar a foto da minha família. Essa é o maior presente, o maior tesouro que Deus me deu. Aquilo que Deus acrescentou na minha vida, minha primogênita, meus 4 filhos, minha esposa e agora minha nora. E tudo isso aconteceu. Hoje eu tenho uma família que está estabelecida em Deus, porque aqui Deus começou a trabalhar na minha vida, nessa geração, e eu fui gerado nesse lugar. Eu fui gerado nesse lugar, mas eu só queria fazer menção sobre 2 nomes, que na época não eram da geração de Josué, mas que foram fundamentais para que eu estivesse aqui. Vitor Emerick e o próprio Emerick. Porque o Vitor, aos 14 anos, ele ministrou Jesus na minha vida. E o Emerick foi a resposta de oração da minha esposa. Me convidou para fazer parte de um grupo de casados para sempre. E abriu as portas dessa casa para mim. E tantas coisas foram acontecendo. E uma frase que eu aprendi na geração. O segredo é entender. A parábola do semeador, ela fala que ouvindo o homem a palavra de Deus e não entendendo, vem o maligno e arranca aquilo que foi semeado. Então, a minha oração nesse momento é que você tenha um pleno entendimento daquilo que Deus deseja realizar na sua vida, na vida de cada um de nós. Em 2003, vivendo um processo de restauração de um adultério, onde eu me envolvi em uma pessoa, num local que eu trabalhava, me relacionei com essa pessoa durante 7 meses, e a partir do processo de restauração que eu vivi pelo Casados para Sempre, um dia, num lugar totalmente alheio à presença de Deus, eu encontrei esse homem, pastor Valber Pereira. Na época não era pastor, mas era meu amigo. Virou para mim e falou assim: tem uma reunião de homens que acontece em Olaria. Vamos lá que Deus ali está transformando homens. Convidou a mim e ao outro rapaz que estávamos ali. E eu decidi não, nas primeiras vezes eu tenho que falar sinceramente, eu vim para cá meio tocado pela minha esposa. O começo sempre é muito difícil. Você fazer parte de uma reunião de homens e chegar 35 homens e você não conhecia ninguém. E diante de tudo que o pastor Rodrigo falou, daquela menina que prega para a mulher de Naamã, que fala sobre a restauração que Deus podia fazer na vida dele, se ele de fato conhecesse um Deus que era poderoso e verdadeiro. Ele se rendeu a tudo aquilo, e ele conseguiu provar da restauração no devido tempo. Mas quando eu comecei, todo o início é muito difícil. Mas eu quero contar agora um testemunho de restauração que eu vivi aqui dentro. Em 2003, quando eu comecei a frequentar o grupo de homens, depois de 2005, se tornou a geração de Josué. Mas para que eu tivesse a motivação de estar na reunião dos homens, Deus me deu um amigo, Douglas Molina, está lá na Ilha de Vídeo. Douglas morava no Catarcione, eu morava em Conselheiro, e nós combinamos o seguinte: olha, uma semana eu vou de carro, eu te pego no Catarcione, a outra semana você vai de carro e você me pega em Conselheiro. Ele teve mais fé do que eu.
E assim nós começamos. Douglas é um amigo que Deus me deu. E ele já era convertido, e ele começou a me ensinar a como caminhar em Deus. E, num determinado momento, o Douglas se afastou. Douglas decidiu, por algumas situações, ele se afastou, ele deixou os caminhos do Senhor, e ele voltou às práticas antigas. Ele voltou novamente a se envolver com drogas, que era o que ele vivia antes. Ele começou a viver, andar armado, que era uma coisa que antes da conversão ele gostava. E num dia, tudo aquilo que a gente vivia na geração de Josué, a minha esposa foi para o acampamento de mulheres, e eu falei assim, eu preciso ir atrás do Douglas. Eu preciso conversar com ele. Eu preciso gerar nele a vida que em um outro momento ele gerou em mim. Fui na casa dele, sem saber onde era, lá no São Geraldo. Cheguei lá, a Kelly me recebeu. O Douglas estava no banheiro. Quando ele sai, ele ainda não tinha feito a cirurgia. A gente chamava ele até de Tomarroco, por causa de Londrina. Quando ele sai do banheiro, ele gordão ainda, forte, com a cara amarrada, tinha consumido droga, virou e falou assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu vim conversar com você. Vim falar de Jesus para você. Mas eu não quero ouvir. Eu falei, não tem importância, eu vou falar. Aí, em todas as conversas, eu comecei a ministrar Jesus na vida dele, falando. Ele, não, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. Eu falei, olha, eu quero uma resposta sua, eu preciso que você me fale se você vai voltar para os caminhos do Senhor, porque o Senhor tem um desejo de que você volte, na verdade, a caminhar com Ele, caminhar conosco. Irmãos, você precisa, muitas vezes, acreditar que Deus ele vai te usar para que você possa servir de uma porta de salvação para alguém, para que Deus possa lançar perseverança sobre o seu coração, porque o homem, ele tem uma dificuldade muito grande de relacionamento. O homem, ele tem dificuldade de se abrir. O homem, ele tem uma dificuldade. Muitas vezes, quando acontecia as células pequenas na geração de Josué, começava um falando e o outro ia falando assim de uma maneira mais breve. Alguns usavam assim exemplos. Mas por quê? Porque Deus ele quer usar você para que através da sua vida, através de tudo aquilo que Deus fez, você venha alcançar outros. Como o pastor Rodrigo falou, não é circunstância, é na verdade aquilo que Deus depositou sobre o seu coração. E o Douglas virou para mim e falou assim, não, eu falei, não, eu quero saber se você vai voltar para os caminhos do Senhor. Eu só saio daqui hoje com uma resposta. Ele falou assim, eu não dou. Eu falei, olha, eu vou só te dar uma notícia. Minha esposa está para o acampamento de mulheres, ainda era no Vale das Águas. Falei, meus filhos estão com os meus pais. Eu posso ficar aqui a madrugada inteira. E fui ficando. Num determinado momento, o efeito da droga começou a passar. O Douglas começou a chorar comigo e falou assim, eu preciso de ajuda. Eu falei, é por isso que eu estou aqui. Se nós atentarmos, por que eu falei que é preciso entender? Veio o Charles, e quando o Charles ministrou, falou sobre restauração de família. Depois veio o Marcos, quando o Marcos deu a palavra dele, ele falou sobre agir sobre os impossíveis, aquilo que os olhos naturais não conseguem contemplar. Veio o Fernando,
e deu testemunho de como é você ser liberto de toda uma vida de vícios e livre também de uma vida onde você não tem um referencial. Veio o doutor Antônio, falou de que é viver debaixo de uma autossuficiência, onde você é capaz de amar a si próprio. Veio o Ocione, falou que ele foi impactado nesse lugar por uma postura de amor. Mas o que eu quero falar com o meu testemunho? Os relacionamentos, eles te fazem crescer. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Quando eu cheguei nessa casa, recém-saído de um adultério, em 2003 houve uma viagem para Londrina, e eu tinha no meu coração uma convicção muito grande que eu queria ir naquela viagem, mas quando eu entrei em contato não tinha mais vaga. E no meu coração eu queria estar lá. E surgiu uma vaga. Eu estava restaurando o meu casamento. Deus me colocou ao lado do Charles para fazer uma viagem para São Paulo. Nós saímos daqui numa quinta-feira à noite. Tudo aquilo que vocês ouviram ontem ele falando, eu tive o privilégio de ouvir de antemão em 2003. E ali, quando você está vivendo uma dificuldade e vem um irmão e conta um testemunho do que ele viveu, sabe o que Deus fala no seu coração? Ele venceu e eu vou te dar capacidade de vencer também. E tantas situações de relacionamentos que eu vivi aqui dentro. Homens que Deus foi acrescentando na minha vida, homens que Deus foi usando. Essa passagem que o pastor Rodrigo falou sobre 2 Reis, no capítulo 5, fala que quando Eliseu dá instrução a Naamã para que fosse mergulhar por meio de Geazi, e Naamã começa a falar, mas não são Farfá, e falou o nome do outro rio, muito melhor. Aqueles servos falaram com Naamã, o pastor Rodrigo citou sobre isso. Gente, muitas vezes, um amigo que caminha com você vai ser aquele que vai fazer você entender que aquilo que Deus está te falando é simples e é possível se tornar real. Vai ser possível se tornar real. E Deus foi acrescentando na minha vida. Deus foi realizando situações que até mesmo eu não esperava. Ontem, o Alfredo, quando ministrava, ele falou e ele citou a vida do pastor Alceu, para nós também uma referência. Ele falou que nós precisamos de modelos e referências. E quando você olha para si mesmo, diante da presença de Deus, quando você está sozinho, você percebe que você tem algo a oferecer a alguém. Você percebe que Deus tem o desejo de usar a sua vida para que você se torne um porta-voz de tudo aquilo que Ele está realizando para você. Eu fui mudando sobre certas situações. Desde que a geração de Josué começou, eu tive muito poucas faltas. E eu só faltava por um motivo que fosse muito justo. A frase que tinha até nos estudos de grupo familiar. Por quê? Porque eu entendia que aqui Deus ia falar comigo e Ele ia tocar sobre a minha vida de maneiras diferentes. Em um determinado momento de uma dificuldade que eu vivi, e para mim foi uma situação, eu tinha sido gerado por uma pessoa e essa pessoa foi embora, e para mim foi muito ruim, porque eu não consegui digerir muito bem, eu ainda não tinha uma maturidade em Deus para lidar com certas coisas. Pastor Erdi, um cuidado com a minha vida tremendo, me colocou debaixo da cobertura do pastor Rodrigo, na época só Rodrigo.
E eu fui gerado numa situação onde o amor imperava. Onde o cara, para falar comigo que tinha uma situação que eu precisava mudar, ele dava uma volta, porque era uma característica dele. Ele está no Senhor hoje, está numa outra cidade, nós temos contato. Eu glorifico a Deus pela vida dele. Mas quando chegou esse momento, o pastor Erdi, no cuidado, me botou debaixo da cobertura desse homem. Rapaz, você quer aprender, separa naquela oficina e você vai conversar com ele. Um dia eu tive uma dificuldade, falei, eu vou conversar com agora quem é aquele que está cobrindo a minha vida. Achando que eu ia escutar uma palavra de amor. Cheguei lá, abri o coração, parei do lado dele. Ele olhou para mim e falou assim, você não é homem não, rapaz? Eu olhei e falei assim, ele falou assim, não, acho que você não entendeu, você não é um homem não? Você tem que tomar uma postura diferente na sua vida. Esse negócio de nhenhenhen acabou. E eu comecei a apanhar, gente. Comecei a apanhar. Aí eu falava assim, rapaz, mas o pessoal para caminhar no grupo familiar Brasas Vivas que tinha lá antigamente, tinha que ser forte. Caminhei um tempo com o pastor Valdenino, os discípulos. Mas ainda na geração de Josué, fiquei debaixo da cobertura do pastor Rodrigo e eu comecei a entender que muitas vezes a disciplina ela fala muito mais alto do que o amor. A disciplina é amor, mas muitas vezes a disciplina ela vai te ensinar de uma maneira muito mais poderosa. Se você tem um filho, e eu tenho os meus filhos, tudo aquilo que o seu filho for falar com você, você não disciplinar, você vai criar um monstro que você não vai ser capaz de suportar. Você não vai ser capaz de disciplinar. Eu tive uma dificuldade quando o Thales estava com meus 14 anos e na geração, e toda uma dificuldade. E na época, ainda estávamos aqui em Olaria, um dia eu parei com o pastor Alceu para conversar com ele, porque é uma situação muito difícil. Em certos momentos você fica sem saber como lidar. E eu fui conversar com o pastor Alceu com esse olhar manso, virou para mim e falou assim, você não pode se igualar ao seu filho. Você é pai, você não é amigo dele. Foi duro ouvir? Foi. Mas foi necessário. Foi necessário. E a geração de Josué, ela foi me mudando. Ela foi transformando tudo aquilo que eu procurava fazer. E começou realmente na minha vida todo um processo de transformação. E uma frase que uma vez foi falada aqui em um seminário, homem se cura com homem. Não adianta você querer mudar a sua vida e você ficar em lugares alheios. Pastor Luciano Subirá, ele tem uma frase que ele fala que você quer virar uma águia, que você procure andar com as águias. Mas se você quer virar uma galinha, que você fique com elas. E o que eu comecei a fazer? Dentro desses relacionamentos, eu comecei na geração de Josué a estar em todos os lugares, momentos de oração, situações. Teve uma época que a minha esposa ela falava assim comigo, falava assim, você vai? Vou. Tinha uma reunião de oração, o pessoal ligava para mim, vamos, Júnior, vamos. Léo, muitas vezes ligava para mim, Júnior, vamos para uma reunião de oração? Vamos embora. E eu comecei a caminhar com esses homens, mas caminhar de perto. Eu comecei a perceber que eles falavam na minha vida. Eles começaram a me tocar e me mostrar situações que eu precisava ainda transformar. Porque Deus, Ele começa a tratar sobre o seu coração. E como na mão muitas vezes existe uma lepra que
só é revelada num lugar onde você está sozinho. Mas existem certos pecados e certas situações que eles se tornam realmente aparentes aos olhos de todos. Situações que Deus traz à tona não para te vergonhar, mas para tratar sobre você. E ao longo de todos esses seminários, Deus foi acrescentando amigos. Um dia o Alfredo virou para mim e falou assim: Júnior, eu tenho uma missão para você. Falei, pode falar, Alfredo. Ele virou para mim e falou assim: eu queria que você começasse a anotar os nomes na reunião de quem chega, que você virasse o porteiro ali. Foi o primeiro ministério que eu tive nessa casa. E eu falei, não, eu vou sim, Alfredo. E eu comecei, olha, eu nunca conheci tanta gente como eu conheci naquela época. Tem pessoas de lá de trás que eu lembro o nome até hoje. Por quê? Porque semana após semana eu passava ali, eu ficava, eu abraçava, eu me alegrava. Aí você acha, muitas vezes nós achamos que o que nós estamos fazendo para Deus é pouco. Muitas vezes a gente acha que tudo aquilo que a gente está fazendo não está sendo relevante para ninguém. Eu fiquei durante 4 anos sendo porteiro na geração de Josué. E eu tomava o nome das pessoas, eu recebia. Alfredo, pastor Erdi sempre falava, não, é a primeira impressão que a pessoa tem quando chega, e é um abraço, é um sorriso, é um Deus te abençoe, um bom culto. E eu comecei a me alegrar com tudo aquilo que eu fazia, com tudo aquilo que eu podia receber ali. Um dia, eu estava numa das reuniões, e quando fez o apelo, pediram para que os facilitadores estivessem indo orar pelas pessoas. E nesse dia, eu orei com uma pessoa em específico, e naquele dia, por uma situação, eu não me lembro qual, o pastor Erdi virou e falou assim, agora, você que recebeu a oração, você vai orar pela pessoa que orou por você. Aquele homem me abraçou, chorou, e a oração dele foi a seguinte: Pai, eu quero te agradecer pela vida do Paulo Júnior, porque ele, a primeira vez que eu entrei aqui, o abraço dele impactou a minha vida. A reunião de homens, ela te torna, ela prova para você que é possível você abraçar o seu irmão. Como o pastor Edi falou, você não está acostumado? É homem, a gente abraça. Eu com os meus amigos aqui, todo mundo que eu conheço, eu abraço, eu beijo. Eu não me importo. Por quê? Isso é relacionamento. Eu só faço certas coisas com quem eu tenho intimidade. E eu comecei a provar de tudo isso. Deus acrescentou sobre a minha vida amigos em São Gonçalo, que são amigos muito presentes. Não existe uma distância geográfica, mas nós estamos sempre juntos. E diante de toda essa situação, mesmo no relacionamento, mesmo diante de tudo isso, as dificuldades começaram a acontecer. As lutas vieram. Coisas que a gente não espera, mas que a gente sabe que vai acontecer, porque sempre que é ministrado o evangelho que declara que você não vai mais passar por lutas, é um evangelho mentiroso. Nós sempre caminhamos aqui debaixo de um evangelho verdadeiro, que declara que nós vamos ter lutas sim, que nós vamos passar por adversidade sim, mas que o Senhor vai nos fazer alcançar a vitória sobre todas as coisas. Mas quando as lutas vieram,
Os amigos que Deus me deu me ajudaram a suportar. Situações de chegar na reunião. Você está tão sem uma esperança de nada. Você ficar no momento com Deus, parece que é quase aquela situação de Elias, é quase como se você recolhesse a sua vida e pedisse para si a própria morte, porque você não encontra mais nada de bom. Quando você olha, você só vê luta, você só vê dificuldade, e as coisas ruins estão sempre acontecendo. E muitas vezes eu chegava e ficava nos cantos das reuniões, chorando. Vinha pessoas, me abraçavam, choravam comigo. Minha mãe, eu perdi a minha mãe agora no dia 24 de abril. É uma coisa que é muito ruim, mas foi o desejo do Senhor para a vida dela e eu descanso dessa forma. E alguns irmãos daqui não puderam estar lá no dia do velório que foi feito. E para alguns desses, a mensagem que eu mandei foi a seguinte: existem pessoas que são tão presentes na nossa vida que elas não precisam estar ao nosso lado fisicamente, porque em todo tempo você sabe que ela vai estar do seu lado. Porque o relacionamento te permite viver e pensar sobre isso. E eu comecei a entender e ver o quanto que o Senhor tinha a acrescentar na minha vida e na vida da minha família por meio de todos esses relacionamentos. Vou contar só mais uma história do que aconteceu para também encerrar e não me prolongar. No meio dessas adversidades que eu vivi, essa eu contei lá em Conselheiro, no dia que eu dei o testemunho lá. No meio das adversidades que eu vivi com a minha filha mais velha, você se sente muito fragilizado em situações. E eu vinha para a reunião sempre começou às 8. Eu trabalhava a 15 minutos daqui. Eu saía às 5h30 do trabalho e eu vinha direto para cá e eu ficava aqui rodando, vagando na igreja, até dar 8 horas. Eu ia, lanchava, eu precisava ajudar a fazer alguma coisa, mas eu preferia estar aqui do que pegar o ônibus e ir em casa, e às vezes correr o risco de desanimar pelo cansaço. Então, para não correr o risco de desanimar, eu já ficava por aqui. E todas as vezes eu chegava cedo, o Alfredo sempre foi um homem que chegou cedo nas reuniões. É um homem que realmente sempre foi um exemplo muito grande, porque em muitos momentos ele era um dos primeiros a chegar aqui e a esperar, a gente chegava, começava a organizar algumas coisas. E eu chegava no meio dessa dificuldade que eu estava passando, Alfredo virava e falava assim: Júnior, tudo bem? Eu tudo bem, passava direto por ele. E ele fez isso ao longo de algumas semanas. Se eu não me engano, foi a 4ª semana. Eu estava entrando, ele já começava a perguntar de longe. Ele falava assim: Júnior, está tudo bem? Eu, tudo bem. E já ia desviando. Ele deu um passo, agarrou no meu braço, falou assim: se está bem, por que você não olha no meu olho para falar isso? Ali eu comecei a chorar. Falei para ele de tudo aquilo que eu estava passando. Ele orou comigo. Muitas vezes eu e Charles, nós orávamos juntos por crer no propósito de Deus para os nossos filhos. Gente, tem muitas situações que não precisam nem de palavras. Você abraça alguém que está passando por uma luta que é semelhante à sua, e a lágrima dele parece que ela vem como força para você, e o inverso também acontece.
e eu fui sendo fortalecido. Eu coloquei no papel aqui, e eu só vou contar mais uma coisa, eu falei que eu só vou contar isso realmente, agora eu vou encerrar. E diante de tudo isso que eu vivi, Geração de Josué, ela foi uma marca, ela é uma marca na minha vida até hoje. Quando o conselheiro começou a se tornar realidade, eu conversava com o pastor Rodrigo, eu falava, pastor Rodrigo, para mim vai ser muito difícil sair da geração. Ele falava assim, mas vai ter um grupo de homens aqui. Eu falei, não, eu sei, mas eu gosto tanto de estar lá com os irmãos, caminhei um tempo lá com o pastor Agildo, com os irmãos, amo aquele povo do Campo do Coelho também, irmãos para mim muito preciosos. E eu via que tinha realmente, ia ser uma dificuldade no meu coração. Mas em 2011, quando a minha esposa ficou grávida da Emanuele, a nossa quarta filha, e nós já tínhamos 3 filhos, diante de muita dificuldade. Quando a Kátia ganhou o Davi, que foi o nosso 3º filho, o pastor Erdir virou para mim e falou assim, olha, meu filho, procura, está fazendo uma cirurgia e tal. Não, mas agora eu vou, muitas vezes eu ri sobre isso, mas eu quero que você entenda qual é a parte séria disso tudo. Eu falei sobre isso e o pastor Erdir falou, e quando nós descobrimos a gravidez de Emanuele, foi um baque. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tinha que falar na época para o Rodrigo, e eu tinha que falar com o pastor Erdir. Foi mais difícil falar com esses 2 homens do que falar até mesmo com a minha família. Mas sabe por que foi a minha dificuldade? Eu quero que você entenda qual é a parte séria disso tudo. Sabe qual era o meu medo? Eu aprendi tanto na geração que nós precisamos honrar os nossos pastores, os pastores dessa casa, que eu achei que quando eu falasse para ele que a minha esposa estava grávida de novo, eu ia decepcionar tanto ele quanto ele. Eu cheguei na oficina para conversar com o Rodrigo sobre isso. E o Rodrigo estava mexendo num carro, e eu falei assim, Rodrigo, eu tenho que falar com você. E ele, não, aí está na oficina, sempre chega um carro, fala assim, não, alguém fala assim, não, viu um negócio no carro aqui e tal. Aí ele ia lá, via, aí daqui a pouco chegava outro, não, dá só uma ajeitada aqui. E chegava outro, falava, Rodrigo, meu carro está assim. Eu falava, meu Deus, eu não consigo conversar com esse homem, Jesus. Falei, o que eu vou fazer? Aí teve uma hora que ficou sozinho, eu falei, agora seja o que Deus quiser. Eu falei, Rodrigo, eu tenho que te contar um negócio. Ele falou assim, eu falei, não, é um negócio sério. Rapaz, ele jogou a ferramenta no chão e falou assim, vai dizer que você pecou. Eu falei, não. O temor era tão grande que ele jogou a ferramenta no chão, não sei se o meu pensamento foi, agora eu falo, eu corro daqui. Ele falou assim, você não fez nenhuma besteira não, né? Falei, não. Falei, a situação é a seguinte, as regras da minha esposa atrasaram, e a gente descobriu agora que ela está grávida de novo. Ele falou assim, rapaz, você quase me mata do coração. Mas é só isso. Aí a palavra dele foi assim, onde come 4, come 5. Falei, tá bom. Falei, bom, 50% do desafio estava vencido. Aí eu comecei a fugir dos locais que eu sabia que onde o pastor Erdir ficava na reunião de geração de Josué. Aí, assim, quando eu sabia, não, o pessoal falava assim, pastor Erdir vai estar por aqui,
A gente sabia geralmente onde que o pastor Erdi sentava. Eu comecei a sentar mais lá para trás. Eu comecei a fugir. Eu chegava cedo, eu comecei a chegar tarde, fazia lanche, ficava dando volta em olaria. Um dia eu cheguei na reunião. Rapaz, já viu aquela situação que você está distraído? Rapaz, que o Senhor vem, Ele te pega assim, que você nem percebe. Estou eu parado naquele salãozinho onde era a reunião. Rapaz, eu só escutei atrás de mim assim: paz do Senhor, meu filho. Aí você fala assim, você pensa assim, vou olhar para trás. Quando eu olhei, ele já estava dirigindo para a cadeira, falando assim: senta aqui, vem cá. Já foi para o lado da cadeira. Aí outra vez você pensa, fala assim: você senta ou você corre? Sentei. Em nenhum momento, nenhum dos dois me acusou. Em nenhum momento foi falado que eu era um irresponsável, que eu era... Teve um momento que eu lembrei e falei assim: mas eu não sei como que isso aconteceu. O pastor Edi falou assim: não, você sabe. Não tem como não saber. Mas ali eu vi o cuidado de Deus, através de homens de Deus que Deus cuidou para cuidar de mim, colocou para cuidar de mim. E Deus acrescentou tantos amigos, tantos homens de Deus que fizeram coisas sobrenaturais e tocaram na minha vida. Então, irmão, se você precisa, como o Fernando falou, existe um versículo que fala: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Ninguém precisa caminhar sozinho. Ninguém precisa achar que é super-homem, que vai conseguir suportar todas as coisas e viver tudo aquilo que é necessário. Vai conseguir desfrutar de tudo. Mas o relacionamento vai te fazer viver coisas sobrenaturais. Amém?